Boa noite a todos e a todas. Nós estamos começando mais uma live. O nosso canal é o canal TV Graça e Salvação, mas hoje nós estamos, por uma questão técnica, estamos utilizando um canal do YouTube alternativo, que é um canal da minha família. Foi criado, a gente não estava usando este canal, mas, de certa forma, foi a salvação para que nós não perdêssemos essa live de hoje. Nós estamos aqui muito felizes, porque temos a grata satisfação de termos conosco a missionária Maísa Ribeiro. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, um pouquinho também da pessoa dela. A gente tem algumas pessoas que talvez não a conheçam ainda, Maísa, e nós vamos, então, ter esse momento de introdução. A gente convidou amigos aqui evangélicos, de várias denominações, temos queridos amigos que nós temos contato através do nosso trabalho missionário. E então vai ser uma grande alegria compartilhar este conteúdo. Eu sei que o tempo vai, quando chegarmos ao final, todos diremos que passou muito rápido, porque de fato é um conteúdo muito importante. A gente vai falar de profecias e quando nós falamos de profecias, as pessoas gostam muito e, acima de tudo, é um assunto que nos anima, que nos motiva na nossa vida espiritual. Eu quero começar aqui dando as minhas boas-vindas à Maísa e agradecendo à irmã Maísa Ribeiro. Deus possa te abençoar, querida irmã, e muito obrigado por aceitar o convite, viu? É uma honra, pela graça e poder de Deus, uma honra poder falar para vocês. Estamos juntos, irmão Marcos, viu? Maravilha. A gente ficou muito feliz. Nós tentamos o contato com a irmã Maísa já há algum tempo. Aconteceram alguns imprevistos ao longo das nossas agendas, mas graças a Deus, hoje chegou o dia e tudo vai ser para a honra e glória do Senhor e com certeza vai ser de grande proveito para todos nós. Eu quero, antes de nós fazermos a nossa primeira oração, eu quero agradecer as pessoas que já estão conectadas conosco. Meu pai, Juarez Soares, aqui na cidade de Guanambi. Nós estamos aqui no sertão, no sudoeste da Bahia. Aqui estamos perto do Rio São Francisco, irmã Maísa, né? Não fica muito longe, é mais ou menos 1 hora do Rio São Francisco. Eu sei que você parece que tem algumas raízes ali naquela região, não é? Nós estamos aqui em Guanambi, sudoeste da Bahia. Muito bem, a minha família toda conhece o local. O meu abraço grande para os meus irmãos daí, louvado seja o nome de Deus, viu? Maravilha, maravilha, Deus seja louvado. Quero mandar um abraço para minha querida esposa que está em Salvador, na capital do nosso estado, aqui da Bahia, a Milei. Quero mandar um abraço para a nossa prima Jéssica, o nosso querido amigo Luiz Antônio, que é o ancião aqui da igreja do bairro Brasília, aqui em Guanambi, e que nos cedeu este espaço aqui especial para a gente fazer essa live hoje. Muito obrigado, irmão Luiz, pelo apoio. E um abraço para a nossa querida irmã Sandra Lícia, ali em Caetité, que é a cidade onde nós residimos. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Eliabe Menezes, na cidade de Tanhaçu, aqui também no sudoeste da Bahia. A Rose Nascimento, a Zenilda Alves, enfim, são vários irmãos queridos que estão chegando, alguns conhecidos, outros vão entrar no decorrer da live. Queremos lembrar, como sempre, que as nossas lives sempre ficam gravadas. E se você, porventura, quiser assistir o reprise, é só você estar acessando depois o conteúdo. Eu quero lembrar que, como eu falei, esse canal não é o nosso canal oficial TV Graça e Salvação, mas nós vamos também estar disponibilizando esse mesmo vídeo lá depois, como reprise também no canal TV Graça e Salvação. Aproveito para convidar, se você não conhece o nosso trabalho, um trabalho simples, mas feito para a glória e honra de Deus. Nós temos ali música sacra, temos algumas dicas de saúde. A minha esposa Milei também está preparando alguns conteúdos na área de culinária vegetariana, que eu sei que é uma área também que a nossa querida irmã Maísa trabalha bastante. Então, se você não conhece, né, o nosso trabalho, eu deixo esse convite aí do fundo do coração para que você se inscreva no canal TV Graça e Salvação. Se quiser se inscrever também nesse canal temporário que nós estamos usando hoje, que é o Família Singular. É um canal que, na verdade, nós ainda vamos começar a preparar conteúdos na área de família, saúde e o nosso dia a dia como pais, né? Minha esposa e eu, nós somos pais de uma criança autista. Eu também comentei isso com pouquíssimas pessoas, até poucos amigos sabem, mas eu também estou dentro desse espectro chamado TEA, né? O transtorno espectro autista, no grau mais leve, né? E a gente vai falar sobre esses assuntos de autismo aqui também. Se você tiver interesse, então escreve também nesse canal que nós estamos transmitindo nesse momento. E a gente vai tratar de outros assuntos, além da teologia que já tratamos, dos assuntos espirituais. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o meu querido amigo pastor Eliazar Domini, do canal Fala Sério Pastor. Se você não conhece, eu indico você se inscrever, um canal muito bom também. Amigo em comum também com a irmã Maísa Ribeiro, eu creio, não é? Ele está
nos acompanhando, ele também já trabalhou aqui nessa região. Então, vamos iniciar buscando a direção do nosso querido Pai. Eu quero convidar a nossa irmã Mais Ribeiro para que leve os nossos pensamentos, nos dirija agora na palavra de oração, para que Deus possa conduzir o transcurso da nossa live. Vamos, se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida, pela razão de nossa história e deste compromisso através de tua igreja, através do teu povo na terra, que só é possível através de Jesus. E é em nome dele que eu me apresento esses irmãos que estão conosco agora e essas outras pessoas que irão ouvir esta mensagem. Eu clamo a ti, Senhor, aquilo que sem isto jamais poderemos fazer dar certo. Clamamos a tua bênção e a presença do teu Santo Espírito. Dá-nos discernimento para falar aos nossos irmãos. Que estes poucos minutos possam ir no fundo do coração e que possamos sair de uma posição para outra melhor, para ajudar-te, para trabalhar, Senhor Deus, no teu reino, para fazer a nossa parte, Senhor Deus, no término do plano da redenção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. A Deus toda honra e glória. Todos sejam bem-vindos, já iniciamos, não é? Agora nós podemos falar que já dentro da nossa mensagem de hoje, já tivemos aí a apresentação, a oração, e eu queria, aqui, antes de compartilhar a tela, nós vamos ter uma apresentação de slide também, um PowerPoint que foi nos enviado pela irmã Maísa, mas antes disso, a gente quer fazer, então, essa introdução que nós havíamos falado a princípio. Então, eu quero perguntar à irmã Maísa, de repente alguma pessoa ainda não conhece alguns detalhes do seu trabalho. Ela é uma missionária, tem um trabalho muito extenso, já de vários anos, atuando em vários ramos, né, em diferentes segmentos, dentro do contexto adventista. Mas eu queria que, se você puder contar para nós, mamãe, de forma bem resumida, assim, bem direta ao ponto, falar um pouquinho a sua história, a história do teu ministério. Eu sei que você e teu esposo coordenam esse trabalho juntos, não é? Um trabalho, assim, que eu acho, inclusive, admirável pelo fato de ser uma família unida, né? Você e teu esposo sempre juntos aí, né, nesta obra. E a gente gostaria que vocês falassem, né, as áreas que vocês trabalham. Eu sei que parece que tem a área do evangelismo, tem a área de saúde também. Você também ministra aulas de culinária, né, para a turma que gosta, é uma área muito interessante. Mas fala para a gente um pouquinho como surgiu o ministério, o que vocês já fizeram e quais são os maiores impactos assim que vocês já observaram na questão da salvação de almas. Sim. Queridos irmãos, louvado seja o nome de Deus, estamos juntos nessa batalha, não só desse momento agora, mas também pela ação do Senhor nestes últimos dias através de seu povo. Nós somos missionários há 43 anos, estamos entrando no número 44, né, 44º ano de trabalho, né? Eu comecei aos 13 anos de idade nessa missão. E ao começar esse trabalho diante de Deus, irmãos, foi com a minha família. Minha família era uma família missionária, uma família muito simples, mas eles entenderam que quem entende ou sabe do que Jesus fez por si, deve passar isso avante. Então, meus pais eram construtores de igrejas, aonde eles iam, eles levavam a mensagem, estudos bíblicos. Eu cresci vendo meus pais dando estudos bíblicos, então não consegui fazer outra coisa. Eu fui missionária e obreira bíblica a vida toda, tenho uma formação paralela, obviamente, né? Eu fiz faculdade e estudei algumas outras coisas, eu tenho uma formação na área de aconselhamento, né? Eu sou bacharel em aconselhamento clínico, e também faço mestrado em aconselhamento clínico. Mas o meu principal trabalho, a principal ação da minha vida é trabalhar de porta em porta, de casa em casa, até a última casa, em locais sem presença adventista. Já fiz isso em alguns países, e no Brasil agora, há 12 anos, temos a Escola de Profetas, onde preparamos missionários para fazer aquilo que eu fiz a vida toda. Ir de casa em casa, em locais onde a mensagem ainda não teve entrada, onde ainda não foi recebida, e ali começar uma nova igreja. Nós entramos em 108 cidades até agora, sem presença adventista, e Deus nos deu 74 igrejas levantadas. Eu louvo a Deus por essa oportunidade.
E eu creio com toda certeza que toda pessoa deveria fazer isso. Nós somos pessoas muito simples. Eu e meu esposo trabalhamos assim, meu esposo também se dedicou à obra. Me casei com quem tinha o mesmo tipo de visão, porque foi o Senhor Deus que mandou para a minha vida, e estamos lutando. Este ano estamos com 8 cidades sendo evangelizadas, né? Então, os nossos missionários saem para este trabalho específico. E quando meu irmão Marcos comentou comigo sobre a responsabilidade de falar do mundo pós-pandemia dentro da visão bíblica, eu fiquei pensando que bom e que grande oportunidade nós temos de falar sobre esse assunto, de trabalhar dentro desta mensagem, de falar para cada pessoa a respeito desse tipo de situação. Durante a pandemia, nós abrimos um pouco mais o leque do nosso trabalho, não é? Porque como trabalhamos de casa em casa, trabalhamos na área da alimentação, na área de tratamentos naturais, nós temos 2 clínicas, né, 2 centros de vida saudáveis no Brasil, para oferecer ao mundo, para trabalhar em prol da saúde, mas começamos a fazer uma quantidade muito maior de vídeos. O nosso material, ele está exposto no nosso canal, Maísa Ribeiro Oficial, onde você vai poder conhecer o que nós fazemos. Maísa Ribeiro Oficial. Tudo junto, né, claro, para que você possa, ao entrar ali, você saber como é que trabalhamos, não só na área da educação, na área de preparo de missionários, como na área da missão da saúde, somos missionários da saúde, e também lutando para cuidar da área emocional do mundo, das pessoas que vêm até nós, para serem tratadas, cuidadas e direcionadas a Jesus. Mas eu queria comentar com você, que está aí, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, e abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 11. Por favor, observe, eu sei que você já leu isso várias vezes. Eu tenho certeza absoluta que este texto já foi para você, muitas vezes um texto falado. Marcos, presta atenção, irmão Marcos, como Deus é direto e não deixa praticamente nenhuma dúvida quando ele tem algo para dizer relacionado ao que virá. Veja. A maior parte das coisas o Senhor Deus contou para o seu povo. No entanto, algumas coisas o Senhor Deus pincelou para que, se nós tivéssemos dado atenção às que ele falou anteriormente, nós estivéssemos preparados para aquelas que ele só pincelou. Agora veja, se o Senhor Deus só pincelou alguns detalhes, quando ele disse, virão epidemias, viria fome, viria pragas. Quando ele comenta isso, e não está falando das 7 últimas pragas, quando ele disse isso, é porque a informação que ele deveria dar para isso não teria tanta informação de alerta. Por quê? Porque outra pior do que essa estaria pela frente. Algo mais sério, algo mais difícil estaria pela frente. Quando o Senhor Deus só pincela uma situação, é porque ele quer chamar a atenção, tem uma coisa mais importante para se pensar. Veja que interessante. Outras coisas mais sérias para frente. Por exemplo, abra sua Bíblia em Apocalipse 11, verso 18. Eu gostaria que você lesse junto comigo detidamente. Queria que você tomasse tempo para ler essa parte da sua Bíblia. Olha o que o Senhor Deus diz aqui para nós. E iraram-se as nações. Pense nas nações do mundo. Pense na quantidade de pessoas que existem, que vivem dentro de tantos países, todas elas com suas crenças, com sua cultura, com sua maneira de agir, de pensar, como foram direcionados, como é o entorno dessas pessoas, nossos irmãos. Todas essas pessoas, nossos irmãos. Pessoas por quem Jesus morreu, e que devem ser alcançadas. Pensões. Agora veja o que é dito delas. O Senhor Deus comenta, iraram-se as nações, e veio a tua ira. Aqui nós encontramos duas palavras, uma palavra repetida. Quando o Senhor Deus comenta que houve ira das nações, e veio também a ira de Deus, olha só, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e os que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Tempo também foi repetido 3 vezes aqui. É uma das maneiras que Deus tem de nos chamar a atenção, tanto para ira, quanto para o tempo, quanto para a urgência. Agora veja que interessante. O sentido profundo
e o que está ali na base da situação desse texto é que o Senhor Deus tem um acerto a fazer com a terra. Nós somos parte deste acerto. E o Senhor Deus, ele precisa usar certas circunstâncias e certas situações para nos alertar para o momento em que o Senhor Deus virá para dar a paga e o resultado e ofertar diante do mundo a bênção para aqueles que querem e a paga para aqueles que não quiseram. E eu fiquei impressionada de ver que eu não estava esperando, mesmo sendo uma pessoa adventista do sétimo dia, a vida inteira, eu tenho 57 anos de adventista, e não estava esperando uma pandemia. Eu não estava esperando que isso acontecesse dessa forma. E a impressão que eu tive é que me pegou de surpresa. Tantas vezes que eu preguei e falei sobre flagelos que aconteceriam nessa terra, sobre epidemias e dificuldades, mas quando acontece, você toma um susto de ver as situações e aquilo que, de certa forma, aconteceu no planeta inteiro. Eu sei que nem todo mundo foi acometido da Covid, mas o mundo inteiro sofreu por essa situação. Houve uma mudança no planeta inteiro. Todos foram alcançados por essa situação que estamos passando. E eu fico pensando, você estava preparado para isso? Eu não estava. Eu nem imaginava que a coisa seria assim. E o incrível é que nunca mais teremos o mundo da mesma forma. O que pode acontecer nesses próximos dias? Diante de Deus, nós sabemos que o Senhor Deus está funilando a história do mundo. O Senhor Deus está fazendo aquela estranha obra, já agora, começando a ter que tirar um e outro, e mais um e mais outro. Nomes são tirados e nomes são acrescentados daqueles que permanecerão. E os outros que morrerão de uma pandemia muito maior, de uma situação muito mais difícil. Eu queria pedir ao irmão Marcos que já colocasse o primeiro slide. Eu preparei um material para que você possa observar. Mundo pós-pandemia, o que é isso? Como é que isso vai se revelar diante de nós? Nós estávamos acostumados a sair de casa, fazer o que tínhamos que fazer, voltar, fazer decisões para o dia seguinte, e às vezes nem mesmo fazíamos tantas decisões ou nos preocupávamos com tantos detalhes. Às vezes não nos preocupávamos. Hoje em dia já não se consegue mais fazer isso. Eu coloquei aqui um detalhe, o mundo após pandemia. Será que saiu do controle de Deus? Porque saiu do meu controle. Eu não tinha condição e nem tenho condição de poder dizer ou comentar com alguma pessoa o que é que vai ser no dia seguinte. Hoje nós somos direcionados, trabalhados, envolvidos por uma situação que não está mais na nossa mão. Mas quem aprendeu a confiar em Deus, hoje se mantém tranquilo. Veja o próximo slide. Nós estamos vivendo há anos um mundo que vem entrando em falência. Há muito tempo. Não foi só agora que nós estamos percebendo e notando, né, aquilo que veio à tona. Veio à tona que nós não temos saúde para enfrentar uma situação como essa. E quando eu falo em saúde, você que está aí me ouvindo, quantas advertências nós tivemos até aqui? Quantas? Para que cuidássemos de nossa saúde. Quantas vezes o Senhor Deus comentou conosco, com o planeta, através da mídia, através da ciência, através da igreja, através dos fatos que nós deveríamos ter cuidado melhor de nossa saúde. Não só nós como povo, e nós como gente do Senhor, missionários de Deus, a igreja escolhida do Senhor, deveríamos ter levado isso para o planeta inteiro. E hoje nós estamos vendo e ouvindo o mundo comentando que deveríamos ter preparado melhor a saúde do mundo para um tipo de situação como essa. Mas isso aqui só é o princípio das dores. O Senhor Deus só pincelou que coisas como essas deveriam acontecer. Outras mais sérias estão pela frente. Há muito tempo o mundo está em falência. Nós estamos em falência de valores. Para quem tem quase 60 anos, como é o meu caso, eu lembro perfeitamente da época em que alguns valores que hoje o pessoal nem sabe que existiram, eram tão importantes para a nossa história como povo. Valores sérios, como, por exemplo, hoje temos falência moral. As pessoas não acham mais errado o que naturalmente é errado. As pessoas não têm mais preocupação em vestir-se da maneira errada.
As pessoas não têm mais uma elegância, não têm mais classe no falar, não têm mais classe no se comportar com relação à vida, com relação à linguagem. O mundo mudou completamente e as pessoas não perceberam. Dá-se a impressão que é assim. Falência sexual, não preciso nem dizer para você a quantidade de misérias, infernos que hoje nós temos diante do planeta inteiro, diante das famílias. Temos que ficar, se queremos que nossos filhos, de alguma forma, tenham uma educação melhor, temos que ficar tampando os olhos dos nossos filhos, os ouvidos de nossos filhos. Eles não podem entrar em contato com isso que está à disposição, que poderia ser uma grande bênção, que é a internet, porque junto com algum benefício que a internet traz, vem uma enxurrada, um dilúvio de miséria para dentro de casa. Nós sabemos que o mundo está em falência, falência do self. Eu preciso que você pense sobre... As pessoas não sabem mais quem elas são. E muito que valor elas possuem. As pessoas não têm a menor ideia. Por que elas não entendem isso? Porque não entendem o sacrifício que foi feito por elas. Não entendem qual é a missão na qual estão envolvidas. Por isso a falência do self. As pessoas não têm mais ideia de quem são e nem mesmo para onde estão indo. As pessoas não sabem nem o que veio atrás, o que estão vivendo agora, elas estão totalmente perdidas e também não sabem o que vai ser de futuro. Quando eu olho o planeta, eu fico pensando, pouquíssimas pessoas têm futuro. Eu estou falando sério. Pouquíssimas pessoas têm futuro. A falência dos conceitos, os conceitos com relação à educação, conceitos com relação à vida comum, com relação a casamento, nossa, tudo mudou. E mudou muito rápido. Muito depressa. Se você fizer um estudo ou uma observação das eras passadas, não foi tão rápido que houveram mudanças, nunca aconteceu que em 30 anos o mundo tivesse uma mudança tão rápida. Os últimos dias seriam rápidos nesse sentido também. E falência dos recursos naturais, nem preciso dizer para você, não é? Hoje meu esposo precisou sair para fazer a compra de algumas coisas aqui para nossa clínica, e ele voltou sem aquilo que tinha saído para comprar. E eu perguntei para ele, por que você não trouxe? Ele falou assim, porque não tem mais matéria-prima. E eu cheguei a me assustar. Não tem mais matéria-prima. Ele falou que só vai chegar com a probabilidade no final de novembro. E eu fiquei olhando, eu falei, gente, olha a situação, isso é uma realidade. Falência dos recursos naturais. E o pior de tudo, eu quero que você abra bem seu ouvido agora para ouvir o que eu vou dizer. Falência das capacidades de aprendizado. Antigamente, você dava um estudo bíblico, a pessoa compreendia com uma clareza tremenda, ela tinha uma capacidade de ir até um pouco mais. Hoje em dia, você dá vários estudos bíblicos, você pensa em várias formas de falar a mesma coisa, para que a pessoa compreenda uma parte daquele assunto. As pessoas, elas perderam, houve um emburrecimento do planeta, mas também tem falta de discernimento. O planeta perdeu a capacidade, o mundo, a humanidade perdeu a capacidade de compreensão. E, aliás, eu tenho para mim, e eu queria falar isso com muito cuidado, mas eu preciso falar, eu tenho para mim que uma das razões para a volta de Jesus é porque o homem não vai mais compreender, nem tem condição de compreender quase nada. As pessoas não têm capacidade mais de compreensão. Elas não têm inteligência, elas não têm alcance. E como foi que isso aconteceu? Não foi só o entorno, não foi só a situação do mundo. Foi também o que o homem colocou para dentro de si, o que ele permitiu entrar. Você sabe que a questão da alimentação, e nós precisamos tocar nisso, não é? Que quantas advertências recebemos para nos alimentarmos da forma correta, para que tivéssemos o cuidado com os 8 remédios de Deus, com o estilo de vida, eu vou repetir, com o estilo de vida, a escolha do estilo de vida, para que nós não tivéssemos um embotamento de nossa maneira de pensar, da nossa compreensão. E hoje nós estamos frente a um mundo que você precisa decodificar muito para que o pessoal compreenda o que você quer dizer. Isso é muito triste, isso é uma situação terrível. Então, nós estamos com falência das capacidades de aprendizado. As pessoas não aprendem mais, as pessoas não aprenderam a pensar. Então, um emburrecimento quase mundial, né? Então, você vê posicionamentos, e eu não estou falando, eu não estou querendo comentar e nem fazer paralelo algum com quem fez uma faculdade, com quem fez 2 ou 3. Isso, neste momento, para este assunto, o nível de conhecimento acadêmico não é o que importa, é a compreensão da vida
que importa nesse momento. Se a pessoa não tem a compreensão da vida, fica muito difícil que ela consiga aplicar o que aprendeu academicamente. Então, você vê hoje pessoas que têm um país sob seu comando, eles tomando decisões terríveis. Você vê pessoas que estão com uma universidade com milhares de alunos. Hoje em dia nós temos as faculdades, né, as universidades online, também uma outra coisa que cresceu muito durante a pandemia, que fez essa transformação no mundo, né, é a luta, a busca, a quantidade imensa de pessoas entrando no mundo online. Então, hoje existem faculdades com milhares de alunos, mas eles não tomam a atitude correta. Eles não se aproximam de Deus, não tem mais discernimento para conseguir suportar essa avalanche tremenda de pessoas. Passe o próximo slide para você observar um detalhe. O que mudou? Foi gradativo. Rapidamente o mundo fez mudança. O mundo começou a olhar para cima. Eu percebi um detalhe. Nesta pandemia, nós tivemos a maior quantidade de busca de pessoas, como nunca havia acontecido nos anos anteriores, mesmo no tempo que tínhamos material colocado na internet, nunca tínhamos visto uma fome, uma sede tão grande da mensagem de Deus como agora. Nunca vimos. As pessoas perguntam as coisas mais simples, as mais embrionárias, as mais escalão formiga mesmo, as mais sérias e profundas. Percebi que o mundo tem se dividido mesmo, completamente. O mundo olhou para cima, o mundo tem feito perguntas. E eu penso que isso é um ensaio para o tempo da pregação dos três anjos. O Senhor Deus tem mostrado ao mundo, ao planeta, que existe uma saída. E se tem gente que provou essa saída, hoje então se comporta como apto para conseguir mostrar para os outros essa saída que ela conseguiu para a sua própria vida. E aí entram os servos de Deus. Por que o Senhor Deus pegava um profeta no passado e fazia acontecer na vida dele o que ele queria que exemplificasse para Israel? O que ele queria que exemplificasse para o mundo? Deus esperava que o profeta fosse o exemplo para que o mundo visse. Hoje, nós somos o povo do Senhor. Deve acontecer em nós primeiro, para que a gente prove para o mundo que aquilo que Deus fala é verdade, que funciona, que acontece. Eu creio que este momento é um momento muito oportuno para nós conseguirmos falar para o planeta as coisas que são a preparação para a última pregação que o mundo vai ouvir. A última. Uma crise financeira sem precedentes. Dá a impressão de um mundo pós-guerra. Eu acumulo uma outra função, além de pregadora, que é a função de conselheira. Então, eu ouço muitas pessoas. Eu passo o dia ouvindo, as pessoas me procuram para isso. E eu tenho percebido que em nenhuma época atrás eu tenho encontrado um momento tão duro, somente na época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, no momento em que o planeta passou por essa crise tão ruim, eu percebi as pessoas tão envolvidas e tão sofridas na época, nesse problema financeiro, né? Então, hoje em dia, consumir saiu de moda, mas eu garanto para vocês que é uma questão momentânea. As pessoas estão segurando momentaneamente. Por quê? Porque elas não estão movidas pelo princípio, estão movidas pela circunstância. A circunstância obriga as pessoas a segurarem os valores em suas mãos e não gastarem tanto, não serem tão consumistas. Mas o que é que elas vão precisar fazer? Isso aqui é muito sério. Temos que pensar sobre isso. As pessoas, elas não estão consumistas, não pelo princípio, mas pela circunstância. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Abra bem o seu ouvido agora. Como é que eu acho que alguém vai vencer nessa época pós-pandemia? O cristão movido por circunstância, ele, quando passa a circunstância, o momento, ele volta a viver aquilo que estava vivendo. Aquela mesma situação. A pessoa, pelo princípio, que é regida pelo princípio, ainda que o mundo exploda, ainda que caia uma bomba atômica, ele continua direcionado para a mesma situação. Quer ver um exemplo? Você se lembra dos discípulos? Irmão Marcos, dá uma lembrada o que acontecia com eles. O pessoal batia neles,
Lá estavam eles recebendo chicotadas, lá estavam eles sendo achincalhados de todas as formas, colocavam na prisão porque estavam pregando o evangelho da vida. E eles ficavam na prisão, porque estavam pregando o evangelho da vida. Quando soltavam estes homens que tinham apanhado por pregar, que tinham sofrido por pregar, que tinham sido angustiados, machucados, falaram mal deles, caluniaram. O que esses homens faziam 5 minutos depois que eles saíam da prisão? Voltava para a mesma praça e pregava de novo. Eles não eram movidos pelas circunstâncias, eles eram movidos pelos princípios. O princípio é que move um cristão de verdade. Então, essa crise do comércio, crise financeira, nós já sabíamos que haveria de acontecer, ela está acontecendo agora, vai piorar ainda, mas nossa atitude é circunstancial ou ela é movida pelo princípio? Se é pelo princípio, a gente não muda, ainda que tenha dinheiro ou não tenha, ainda que tenha uma condição mais favorável ou uma condição terrível, não muda. Cristão de princípios e não de circunstâncias. O mundo aprendeu com o inusitado também. O mundo aprendeu. O mundo começou a parar para pensar e ver o que ia fazer. Eu vi aqui em casa, que nós que vivemos no campo, é outro detalhe que eu gostaria que os irmãos pensassem, irmão Marcos também. Viver no campo é uma bênção tremenda, né? O Senhor Deus, na sua bondade e misericórdia, aliás, ele sempre avisa antes. Ele sempre avisa antes. Ele sabia que coisas como estas haveriam de acontecer, então ele tentou nos proteger. Nós moramos no campo, né? Já moramos aqui há 12 anos, numa fazenda, né? E este local onde moramos, nós não precisamos ter os cuidados e o estresse pelo cuidado que as pessoas tiveram na cidade. Nós conseguimos continuar andando em campo aberto, fazer o nosso trabalho da mesma maneira, não temos tanta necessidade de ir para a cidade, não precisamos comprar tantas coisas das cidades, porque somos autossustentáveis, porque não vivemos dentro do sistema, não dependemos do sistema, em pouquíssimas coisas dependemos do sistema ainda, como a luz elétrica, que já estamos dando jeito nisso, mas nós não entramos nisso. Mas mesmo assim, quando percebemos que ia ficar 5 meses, que foi a data inicial que nos deram de prazo, dizendo que poderia ser que tivéssemos que ficar em casa, nós começamos a olhar e observar. Eu lembro que há muito tempo tinham me falado para pesquisar punk, os alimentos que nasciam na selva, que nascia ali no meio da mata, e nós fomos olhar essas coisas. Eu me lembro que saí com os alunos, ali com uns 2 meses de pandemia, falei, vamos observar quais são os alimentos comestíveis? Nós aprendemos com o inusitado. Nós tivemos que correr atrás, observar detalhes. Isso foi muito bom em forma de aprendizado, né? Eu observei esse tipo de situação. Mas também notei que uma quantidade imensa de pessoas que foram acostumadas a esperar que as coisas viessem para elas com mais facilidade, que as coisas viessem em sua mão, porque é muito fácil pegar 1, 2, 3 reais e na rua comprar um pé de alface. É muito mais simples do que plantar. É muito mais simples também nem comer uma alface, né? Pegar uma comida mais fácil e então fazer... Olha, veja só, isso tudo vem de um posicionamento que não aconteceu só na pandemia. A pandemia revelou um comportamento que já vinha acontecendo há muito tempo e que só ficou evidente na época da pandemia. As pessoas preparadas e as não preparadas. Então, neste momento, um pessoal em casa, sozinho, aquele isolamento, o pessoal corre para a internet. Aumentou assustadoramente a vida online. E eu não creio que as pessoas consigam mais sair disso. Não vão conseguir mais. Irmão Marcos, irmãos que estão me ouvindo, nós tratávamos pessoas que eram adictas à vida online, e hoje em dia não tem mais como tratar pessoas que são adictas à vida online. A maior parte ficou adicta. As pessoas não têm problema mais nenhum em dizer, eu vou ficar em casa mesmo, vou assistir o culto aqui. Eu vou fazer meu trabalho missionário online. Eu vou estudar online. Eu vou pedir minha comida online. Eu vou viver online. É assim que as pessoas vivem. É isso que as pessoas... Falam, mas não está dando certo? Peraí, isso era doença até uns dias atrás.
Observa que coisa séria. Nós estamos diante de uma situação muito delicada na história da Terra. E por que eu estou falando isso para você? Porque o mundo está se afunilando. O Senhor Deus, na sua misericórdia, tem dado chances após chances para o seu povo. Se você abrir o livro de Apocalipse, que eu sei que hoje, segundo as estatísticas, que você mesmo pode entrar aí nas estatísticas sobre a quantidade de vídeos sobre o livro do Apocalipse e Daniel, como subiram, como aumentaram, é uma quantidade faraônica de material que existe hoje explicando o Apocalipse, e que não tinha no início de 2020. Então, hoje nós temos aí uma verdadeira pandemia, né? Da quantidade tão grande de material que existe. Então, você pode estudar o Apocalipse de vários autores, de várias visões, de várias pessoas, de vários lugares. Agora, o que eu te peço, que em nome de Jesus você deve observar, não é só autor, não é só essa questão, mas o quanto este estudo do material bíblico, não só do Apocalipse, como a gente está trazendo isso à tona agora, mas quanto desse material bíblico está mesmo me preparando para as coisas mais difíceis ainda que estão pela frente. Isso está me preparando, preparei minha casa, meu filho está pronto para andar sozinho nesses últimos dias, ele consegue entender qual é a parte dele no grande conflito, eu tenho mesmo visão sobre o que vai acontecer nesses últimos dias, ou é só uma questão profética que está na Bíblia? É só a Bíblia que diz, eu não preciso enxergar o que vai acontecer no mundo. Por que isso é importante pensar? Veja o próximo slide. Dê uma olhadinha aqui o que você vai observar agora. Olha só. Existe uma pandemia hoje de transtornos emocionais. E hoje é muito maior a quantidade de transtornos emocionais do que do vírus, inclusive na letalidade. Eu gostei demais dessa frase. Por que eu estou dizendo isso para você? Nunca aconteceu de vir à tona, na história da humanidade, tantas doenças emocionais e mentais. Nunca. Nunca aconteceu como agora. Nem no tempo pós-guerra. E olha que nós não estamos na guerra, que ainda virá. O isolamento social funcionou como uma lente de aumento das emoções. As pessoas acabaram trazendo à tona aquilo que estava invisível. Ficou evidente, as pessoas notaram, as pessoas perceberam que seus filhos começaram a tomar uma posição que eles tinham só escondido dentro do seu quarto. Aquela questão lá que era índole, que estava lá dentro escondidinha, agora vem à tona, as pessoas perceberam, as pessoas notaram. E aí eu lembro da frase, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. E neste momento, que nós já sabemos que nosso Deus venceu, aliás, irmãos que estão me ouvindo, em nome de Deus, ouça, nosso Deus já venceu, ele não está à procura de vitória, ele não está lutando para ter vitória, ele não precisa de nós para ter vitória, ele já venceu. E ele deu para nós uma cartilha inteira de como deveríamos agir e as coisas que haveriam de acontecer. É óbvio que algumas ele pincela, outras ele escancara. Vai acontecer assim. Aí eu pergunto, o que nós vamos fazer após isso? Ou durante isso? Ou enquanto estamos vivendo isso? Vamos entrar no caos? Voltamos à mesmice? Ou vai haver transformação? Qual é a situação que nós aceitamos e escolhemos para nós? Houve alguma mudança na dinâmica da vida da sua casa, dos seus filhos, da sua história? Ou você entrou na internet que nem todo mundo, passou a viver com aquilo que foi oferecido? Você percebe agora que você é uma pessoa circunstancial e que a circunstância te levou para essa situação? Ou você conseguiu ler e começou a orar, implorar a Deus para entender melhor a palavra de Deus, para tornar a palavra de Deus a ação do teu dia? Como foi? Como é, irmão querido? Vou te dizer uma coisa, não tem jeito. Vai piorar muito, mas o bem vai vencer. Não tem a menor chance do bem não vencer. Você está vendo essa quantidade de políticos e misérias? Eu vejo nas reportagens, e eu percebo a maneira como está sendo conduzidas as informações, a briga de um político e outro político, eu fico olhando e digo, o bem vai vencer, não tem jeito. Quem estiver certo, vai dar certo. Quem estiver fazendo o que é correto, vai funcionar, o resto não vai.
Isso, se nós não entendermos a coisa dentro desse prisma, vai ficar muito difícil. Por exemplo, na área moral, só vai funcionar, só vai dar certo o que Deus aprova. Não vai dar certo de outra maneira. Só vai conseguir vencer nesses últimos dias toda essa avalanche que existe de doenças quem estiver preparando o seu corpo. Não tem de outra forma. O bem vai vencer, não tem jeito. Só vai conseguir ter filhos que funcionem de alguma maneira quem educá-los no jeito de Deus. Senão não vai funcionar, não tem jeito. Irmãos, se estamos trabalhando dentro da história falida, de um mundo falido, com atitudes falidas, com escolhas falidas, é óbvio que quem planta abóbora não vai colher maçã. O bem vai vencer, irmãos. Se ainda existe alguma coisa que está errada, saiba, isso aí está falido. Você não vai conseguir tirar nada de bom disso. Essa é uma realidade. O que o Senhor Deus, ele conta? Profeticamente, o que Deus diz? O bem vai vencer. Essa é a maior certeza. O Senhor Deus, com certeza absoluta, voltará nas nuvens dos céus. E daqui uns dias, com certeza absoluta, acontecerá o decreto dominical. Com certeza absoluta, Estados Unidos e o papado super unidos, com certeza absoluta. Irmãos, existem algumas coisas que nós não deveríamos nem gastar fósforo. Vai acontecer, ele disse. Nossa parte é estarmos preparados e prontos para trabalhar em favor das pessoas, trazer o máximo possível de pessoas para entenderem que tem solução para elas. Nosso grande trabalho deveria ser de conselheiros, e é por isso que eu coloquei o aconselhando você aqui. Nosso trabalho deveria ser de conselheiros, abrir a Bíblia para o povo, mostrar que tem solução, que a vida não precisa ser um problema, que podemos, pela graça e poder de Deus, dar certo. Se você ainda tem na sua casa alguma coisa que está errada, você sabe que está errado, não espere que Deus mude, porque Ele não vai mudar. Não existe a menor chance disso acontecer. E qual é a posição sua e minha? Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em mais um texto. Por favor, abra a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia comigo e dê uma olhadinha que está escrito em Filipenses capítulo 1. Por favor. Qual deve ser a nossa parte, nosso trabalho? Além de estudar a Bíblia, além de clamar a Deus, além de não ser pessoa circunstancial, ser pessoa de princípio, além de lutar e saber não gastar fósforo com o que não precisa, lutar pelo que o Senhor Deus pediu, dizendo, não, meu Deus venceu, meu Deus fez por onde, meu Deus, eu tenho que me agarrar naquilo que Deus disse. E você quer saber, quer que eu ainda te dizer mais um detalhe? Nem gasto tempo conjecturando, pensando se aquela ou aquela outra coisa é real ou não é verdadeira ou não é verdadeira. O que é que eu estou querendo dizer? Com relação aos novos conceitos que estão aparecendo. Eu prefiro ficar com o que Deus disse. Deus falou, está falado. Eu nem preciso gastar tempo com outras situações. Dê uma olhada que está escrito em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Dê uma olhadinha no que está escrito. Pegou? Eu vou esperar você achar. Você precisa achar isso. Olha que bonito que nós vamos ler agora. Filipenses capítulo 1. Verso 29. Eu vou ler com você. Olha o que diz aqui. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Veja que interessante que Paulo está dizendo. Você entende, né, que não vai ser fácil, mas é possível haver vitória. Não é uma coisa simples de se passar, mas é possível vencer sim. O Senhor Deus não nos chamaria para uma situação para nos deixar sozinhos. Ele não nos traria até aqui para depois nos abandonar. O Senhor Deus não nos deixará sozinhos nessa batalha. Existe uma vitória que é dele, que ele está disposto a dar para nós. Com pandemia, sem pandemia, eu tenho certeza absoluta que se eu seguir o que o Senhor Deus pede, estiver cuidando da minha saúde, estiver buscando trabalhar para o meu Senhor, estiver dentro do plano do que o nosso Deus pede, como missionária de Deus, como trabalhando nas coisas do Senhor, eu tenho certeza absoluta que este vírus, ou qualquer outro, ele pode até passar pela minha casa, mas ele só leva um de nós se o Senhor Deus permitir. Se estiver dentro dos planos de Deus,
Se o Senhor Deus, na sua sabedoria, no seu grande trabalho de terminar a obra do Evangelho, de terminar o plano da redenção, tiver isso como dentro de seu plano. Isso você deve pensar com relação à sua vida também. E que o Senhor Deus, na sua misericórdia, lembre você, ele tem um acerto com as nações. E ele vai usar a sua vida, vai usar a sua história, vai usar a sua maneira de ver, de pensar, para que as coisas funcionem do jeito certo. Irmão Marcos, eu vou lhe dizer um detalhe para que nós possamos terminar. Eu sei que você me deu tempo até às 8 horas, nós ainda temos uns minutinhos, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão Marcos. Dentro daquela grande quantidade de gente que começou aqui e acolá, abrir um canal, um espaço para poder falar e pegar esse filão que Deus tem dado da internet para poder trazer alguma mensagem para o coração do povo, até o seu para poder falar. Eu vi esses dias uma entrevista muito bonita que você fez, muito interessante, que você fez com uma moça que nem adventista é, e ela estava ali falando sobre alguns detalhes que eu sei que Deus colocou no coração dela. Que algumas das verdades que o Senhor Deus tem para dizer, ele nem precisa usar nossa boca. Ele está usando o tempo, está usando as situações, está usando as calamidades, está usando as dificuldades que estão acontecendo no mundo, para que ele possa falar com vários corações e esse povo chegar até nós. Quando eu vi você entrevistando ela, eu disse, está aí, uma das pessoas que foi para alguém que já tinha sido preparado por Deus antes para falar com ela. E essa pessoa foi você, Marcos. E pela graça e poder de Deus, eu sei que outros virão falar conosco, pedir ajuda e pedir orientação para situações que o nosso Deus quer que sejam trazidos ao mundo. Estamos à disposição, irmão Marcos. Hoje sua esposa tinha pedido que nós apresentássemos uma receita. Eu não sei se você conseguiu baixar direitinho a receita aí, mas fizemos um material bem bonito para vocês, e eu gostaria que vocês assistissem depois, talvez o irmão Marcos já conseguiu aí, tá pronto? Olha, mas eu acho que o maior alimento foi a exposição, mas com certeza ia ser muito bom a gente colocar aquela receita que você preparou com todo cuidado, todo carinho, mas tivemos um probleminha aqui, mas eu quero prometer aos nossos queridos amigos que nós vamos postar o vídeo da receita. Se você quiser falar um pouquinho do que trata essa receita, para deixar o pessoal curioso, aí a gente vai fazer o possível para deixar no canal TV Graça e Salvação. Aproveito para pedir a alguém que está assistindo que não foi inscrito, se inscreva lá no canal, nós vamos colocar a receita que a Maísa fez. Tá bem. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre essas situações, né, que nós acabamos de comentar, falência de todas as áreas do mundo, estamos vivendo dentro de um mundo falido, você tem que lembrar que nós somos um mundo dentro do mundo. E nós somos o povo da solução. Para nós, Deus deu algumas soluções e que estas soluções devem ser oferecidas para o mundo. Uma delas é o cuidado com a saúde, que o Senhor Deus nos deu de uma forma tão tranquila, tão simples, que as pessoas, assim, que quando ouvem, falam, mas é só isso mesmo, e faz uma diferença tremenda. Isso é solução. Quando nós preparamos uma receita, como essa que sua esposa pediu, irmão Marcos, e eu fiz um videozinho sobre essa receita tão boa, que ela não leva e nem traz nenhum tipo de... Pode comer sem culpa, eu chamo de comida sem culpa, né? Que você pode comer sossegado, sem problema algum, sabendo que é uma comidinha dessas que a gente faz na terra, mas que a receita veio do céu, né? E a gente sabe que a gente pode comer com alegria. Então, diante disso, fiquem de olho no canal, observem lá o que vocês vão receber desse material que nós preparamos. Fiz na minha casa, aqui na Escola de Profetas, fiz ali e faço para os meus filhos, para o pessoal nosso comer, um alimento que eu sei que pode ser de vida para vida, viu? Então, pela graça e poder de Deus, observem, lá no nosso canal nós temos também várias receitas que estamos passando, não somente de comida do céu, né, comida sem culpa, como também de orientação para este último tempo da história da Terra, orientação de como viver, do que vai acontecer com o planeta, mas como viver dentro dos acontecimentos. Qual é o tipo de atitude emocional, atitude social, dentro desses acontecimentos que nós estamos aí, né, vivendo dentro dessa realidade como povo de Deus. Amém. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor, né? Como diz, nós sabemos pela história da nossa mensageira, a mensageira do Senhor, quando ela
recebia visões, pelo menos as primeiras visões que nós temos notícia, ela expressava três vezes a palavra glória, e glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Senhor, porque aqui, simplesmente como foi colocado desde o princípio, a irmã trabalhou trazendo o que está escrito, como foi até falado aqui. Nós não precisamos de tanta coisa, muitas vezes a gente quer complicar o simples, mas a palavra de Deus, ela é clara e é suficiente para nos trazer conforto e alegria. Eu quero dar um pequeno depoimento aqui sobre como que eu conheci o vosso ministério, irmã Aisa. Há muitos anos atrás, eu acho que ainda era DVD. Hoje a gente não... Tem muitas crianças hoje que não sabem nem o que é DVD, né? Mas chegou um DVD, acho que era uma cópia de uma série que a irmã fez aqui no interior da Bahia, chegou essa cópia desse DVD. E eu lembro que na época os irmãos ficaram, assim, muito impactados com a mensagem. Era uma mensagem como essa que a irmã apresentou hoje, uma mensagem simples, direta, mas o mais importante é uma mensagem bíblica. E eu pensava assim, olha, um dia eu gostaria de, quem sabe, conhecer essa irmã pessoalmente. E esse quadro, né, da pandemia, trazendo agora o lado positivo, foi justamente essa questão de aproveitarmos a tecnologia. Talvez, se não tivermos a oportunidade aqui na Terra, não é? Talvez não poderemos nos ver pessoalmente, mas agradeço a Deus a oportunidade e agradeço a irmã também por ter aceitado o convite. Eu sei que a irmã tem muitas lives, tem um trabalho médico-missionário que você desenvolve, tem um trabalho também da Escola dos Profetas, e que Deus possa abençoar a vida da irmã. Eu pedi aqui aos amigos, se tivesse uma perguntinha para fazer uma interação. Parece que o pessoal está um pouco tímido, muitos falaram aqui amém, mensagem maravilhosa, a Eliane, Deus possa abençoar, irmã Eliane. Alguns estão chegando agora, muitos estão falando Deus seja louvado, que amém. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus, amém. Mas eu tenho uma pergunta, irmã Maísa, que eu acho que é pertinente, a gente preparou algumas, como o tempo também estamos chegando já ao limite do nosso tempo programado, mas como nós atrasamos alguns minutinhos, eu quero fazer essa pergunta, se você puder desenvolver aí. A resposta é justamente sobre o cenário que nós estamos vivendo, né? Nós, como povo do Advento, por mais de 100 anos, nós estamos esperando que aconteça um movimento político que vai trazer o que a irmã até pontuou aqui há poucos instantes sobre a questão do decreto dominical. Vai ser uma lei, nós sabemos a princípio na América do Norte, mas que vai se expandir para todos os países, que vai fazer com que os servos de Deus, que conhecem a Bíblia, que vivem pelo princípio bíblico, tenham que tomar uma decisão entre a autoridade humana ou a autoridade divina. E nós sabemos que esse contexto do decreto, que nós chamamos, né, nós como adventistas conhecemos como decreto dominical, ele está muito ligado com o governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo agora um momento justamente de eleições. Toda vez que tem uma eleição, os adventistas voltam seus olhos, né, uma eleição nos Estados Unidos, os adventistas voltam seus olhos para os candidatos, para quem poderá ser o novo presidente da nação mais influente e mais poderosa, seja do ponto de vista econômico, militar, político. E eu gostaria de perguntar para ti se você imagina já se a direita, né, ou seja, se o atual presidente americano ele vai continuar, quais são as suas impressões? Eu sei que está faltando poucos dias, né, e essa questão de política é muito incerta, nós sabemos, assim como foi da última vez, ninguém esperava que o atual presidente fosse eleito, o Donald Trump, mas de repente ele foi eleito. E a gente tem observado, eu tenho acompanhado alguns trabalhos, como do pastor Michelson Borges, que é um amigo também especial, ele sempre fazendo artigos, leituras, releituras sobre essa questão, e a observação que eu creio que é quase comum entre os que acompanham a política dos Estados Unidos, é de que as coisas estão caminhando para uma aproximação e um poder cada vez maior para a religião. Queria que a irmã comentasse, assim, em poucas palavras, o que a irmã acha, se é possível de que a gente tenha esse próximo governo dando mais força ainda a esse processo de política e religião se unirem, né? Uhum. Irmão Marcos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou comentar 2 detalhes a respeito disso que o irmão falou. Primeiro, eu tenho visto esses discursos, porque eu tenho tentado ouvir o máximo possível dentro do meu tempo sobre esses discursos da língua, né? De que trazer lives assim,
na verdade, estão tentando fazer lives elucidativas, né? Vamos explicar, vamos trabalhar em cima disso, com essa e com aquela outra ideia sobre o apocalipse, sobre os acontecimentos atuais, sobre a questão dos Estados Unidos e o papado, sobre o decreto dominical. Mas eu vou dizer uma coisa para o irmão. Nós temos que trabalhar com aquilo que vai alcançar o coração simples. A maior parte das pessoas do mundo são simples. Eles não têm... eu acho que Deus deve gostar muito de gente simples, porque ele encheu o mundo delas, né? Então, existem algumas áreas do conhecimento, assim, da maior parte do povo do mundo, do povo erudito, que o pessoal não chega ali. Alguém tem que alimentar o povo simples, dizer claramente para eles o que é. Eu não fico de olho no papado, eu fico de olho nos Estados Unidos. Porque, segundo o que a palavra de Deus nos diz, não começaria com o papado, começaria com os Estados Unidos. A minha impressão dominical, que é o que a gente está esperando para culminar, terminar toda essa situação da Terra, que para mim está muito iminente, para mim isso mais do que nunca, louvado seja o nome de Deus, estamos chegando nesse momento da história da Terra. Donald Trump é um homem que, eu como morei nos Estados Unidos durante algum tempo, eu absorvi um pouco da mentalidade do americano, das pessoas que moram ali, dos que viveram ali. E Donald Trump, ele entende a vida muito parecido, eu não acho que foi coincidência, porque o nosso Deus é que permite que esses homens entrem no poder, ele entende a política e a política do mundo muito parecida com o nosso presidente atual. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se alguém que está aqui junto conosco já observou. Então, a coisa na mão de Donald Trump funciona mais com ele tem uma posição bélica na língua. Quando ele fala para brigar, mas ele não é um homem bruto somente. Ele é um homem estrategista. E quando a gente observa o trabalho e a maneira como ele age, ele não age para brincar. Eu acho que Barack Obama foi muito mais atrevido do que ele, para poder fazer a coisa funilar para o que nós queremos como povo de Deus, para que essa coisa, essa fusão, essa união, essa aproximação tão grande com o papado aconteça. Eu acho que Donald Trump, ele tem feito um trabalho muito menos agressivo do que Barack Obama. Para mim, Barack Obama, claro que era um outro partido, era um outro lado da história política, mas eu acho que Donald Trump, ele trabalhou muito, muito menos com o papado do que Barack Obama. Essa é a minha visão sobre a situação. Se pode ser que ele entre de volta no poder, é possível. É claro que é possível que ele... Pode ser que ele seja reeleito. Embora os Estados Unidos, eu não creio que ele é dirigido só por homens e nem pelas circunstâncias. Eu sei que Deus é que está movendo as nações. Deus vai colocar ali quem ele quiser para se fazer cumprir aquilo que o Senhor Deus sabe que precisa acontecer. Então, diante disso, que os sinais mostram que é logo, seja com ele ou com qualquer outro que subir ao poder, vai ser logo essa situação. O mundo clama por um dia de sossego, de um dia de descanso. O planeta clama isso. E para mim o decreto dominical ele está em 4 fases, irmão. Eu queria comentar sobre isso. 4 fases que vão levar e vão culminar o decreto dominical. Primeiro, olha o que eu entendo. Antes de 1962, do Concílio Vaticano II, nós já tínhamos essa situação do decreto dominical ou da instituição do domingo como dia de guarda muito latente. O Concílio Vaticano II, em 1962, já falava a respeito disso, já abria esse leque diante do mundo, já pedia que fosse falado todos os dias em canais católicos sobre a instituição do domingo como dia de guarda. E eu sei que seria, primeiro, falando muito, comentando muito sobre o dia de guarda, o mundo ouviria falar sobre isso, o mundo se acostumaria a falar sobre isso. Segundo, o decreto dominical ou a instituição de um dia de descanso em vários locais do mundo. Nos Estados Unidos, você já vê isso com uma naturalidade muito grande. Os domingos não são para serem trabalhados. E com passível, inclusive, de multa. E nós víamos isso com uma naturalidade muito grande. E no Brasil também já se vê situações parecidas com essa. Então, eu creio que a primeira é falar muitas vezes sobre o dia de descanso, ou como uma imposição desse dia de descanso.
E a segunda, esse dia de descanso sendo imposto em vários locais, em vários espaços do mundo. Isso já está acontecendo aqui na minha cidadezinha Sairé, no Pernambuco. Os comerciantes recebem multa se abrirem no domingo os seus comércios. E eu acho isso muito interessante. A terceira fase, que eu acho que é muito importante, que nós estamos quase dentro dela, é esse decreto acontecer, ou essa imposição desse dia acontecer nos Estados Unidos, que será o primeiro local. Eu acho que essa conversa que o mundo tem ouvido, o Papa, tudo bem, que a Igreja Católica tem dito, tem tornado os Estados Unidos muito vulnerável. Porque agora os Estados Unidos está numa situação financeira tenebrosa. Ele vai precisar fazer alguma coisa que possa gritar para o mundo para permanecer no poder. Primeiro, falar muito sobre o decreto dominical. Segundo, isso acontecendo em um ou outro lugar no mundo. Terceiro, nos Estados Unidos. E o último, decreto de morte. E eu acho que nós estamos aí no terceiro passo. Para mim, estamos chegando aí bem pertinho do terceiro, que é o que nós estamos esperando acontecer como povo. Se for com Barack Obama, se for com Trump, que seja com ele, senão o Senhor Deus porá outro, que será usado de alguma forma para que isso aconteça, para que a profecia que precisa se cumprir aconteça. Amém, louvado seja Deus, né? O mais importante, a irmã colocou já bem antes aí, que eu creio que resume toda a nossa live de hoje, é a nossa preparação, né? Nosso estado físico, mental e, acima de tudo, espiritual, para o momento que nós estamos vivendo, né? E para o que nós vamos viver, porque, na verdade, como até algumas pessoas bem têm usado agora já um jargão dentro da própria igreja, no contexto espiritual, isso tudo que nós passamos agora foi apenas uma prévia, né? Foi apenas um ensaio, foi apenas um teste, digamos assim, um simulado bem pequeno, bem pequenininho diante do que nós sabemos que vai acontecer. E a Bíblia diz... Marcos, nós não temos ideia o quanto estamos nas mãos das circunstâncias do mundo. Somente quem tiver com a mente voltada para as coisas de Deus vai conseguir sair disso, como Paulo saiu, como os apóstolos saíram, como aqueles homens do passado saíram. Porque o mundo está se preparando para o mal. Nós deveríamos estar nos preparando para esse bem que vai vencer de qualquer forma. Esse é uma prévia, assim, isso é um detalhezinho, uma provinha do que realmente vai acontecer. E é interessante que foi colocado, não é? A gente vê que todas as circunstâncias são usadas, né? Este presidente, como foi bem colocado aí, ele tem agido de uma forma, talvez num passo aparentemente diferente do anterior, contudo também ele tem feito um trabalho, né, de pacificação, falando muito sobre paz. A gente viu até a possibilidade dele concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Enfim, aquele homem que aparentemente é truculento no seu discurso, na análise do seu discurso, ele tem um homem muito inteligente, e, na verdade, Deus está utilizando. Inclusive, também podemos dizer, ontem, no sábado, o irmão falava comigo um pensamento de Ellen White que eu não conhecia, que ela diz assim, que Deus também tem homens poderosos sendo usados para, de certa forma, dar tempo ao povo de Deus se preparar. Homens que estão nas cortes, que também têm feito trabalhos para nos dar tempo. E eu vejo que alguém fez um comentário interessante outro dia, tem um pregador adventista, ele falou o seguinte, olha, parece que tinha toda uma agenda global para acontecer no início do ano, e aí, de repente, a coisa ficou assim meio estagnada, não é? De uma hora para outra. Quem sabe se não foi isso um aviso para Deus falar, olha, meu povo, vocês precisam ainda se prepararem um pouquinho mais, né? E a gente tem que agradecer a Deus pela sua misericórdia. Irmã Maísa, tem uma perguntinha aqui. Não, Marcos, só um detalhezinho. O senhor já vai para a pergunta. Só um detalhe. Você se lembra, há alguns anos atrás, do falecimento de alguém que estava muito envolvido com essa situação do papado? Eu só não vou dizer o nome, né? E então, essa pessoa faleceu bem na hora de fazer toda a fusão entre as igrejas. Eu vejo Deus colocando sua mão e dando um basta. Aqui ainda não. Ali você pode ir. Mais um pouco. Eu não consigo imaginar o Senhor Deus à mercê de qualquer homem no poder ou de qualquer mente humana. É o Senhor Deus que está no controle disso. Ele fará valer aquilo que Ele quer. Ele vai usar aqueles
de alguma forma foram elaborados, trabalhados, envolvidos para a coisa funcionar. Deus está no comando disso, com certeza absoluta. Amém, amém. É quando nós vemos, por exemplo, a profecia em Daniel. Eu sei que a irmã gosta muito lá também de profecias de Daniel. Daniel nos mostra aquela imagem da estátua como símbolo de governos sucessivos, uma série de impérios de governos. E se nós, como seres humanos, pegarmos apenas o livro de história e vermos apenas a sucessão dos governos, mas não conhecermos o contexto profético de Daniel, a gente poderia pensar, é o governo, é o homem que está no controle naquele momento, depois vem outro homem, depois outro homem. Mas quando a gente vê a profecia e vê que no final tem uma pedra que vai destruir o último império e que essa pedra é que vai ter a palavra final, nós devemos ter, então, assim, olhando isso, termos esperança, porque o nosso Deus está no controle, né? Não precisamos perder a esperança, né? Com certeza. Então, maravilhoso. Qual é a pergunta aí? A pergunta é a pergunta da irmã Vânia Pereira. Ela pergunta assim, são muitas perguntas, mas eu vou tentar pegar 2 perguntinhas aqui para a gente já caminhar para a conclusão. A Vânia pergunta assim, neste tempo de pandemia, que sabemos que é o tempo do fim, a gente continua a procurar emprego como se tudo estivesse normal? Ela está falando do dia a dia, né, do cotidiano. Você deve continuar vivendo atrás de emprego, etc. Ou nos preocupamos agora somente em estudar e pregar a palavra de Deus? Emprego agora, neste momento da história da Terra, é uma necessidade máxima. Não existe como. O planeta faliu. Irmã querida, você que fez a pergunta, o planeta faliu. Nós estamos vendo em todos os lugares, em todos os espaços. Eu moro numa região muito pobre, moro numa região muito difícil, e essa região onde aparece muito rápido a pobreza e a miséria. Na verdade, existe uma diferença entre pobreza e miséria. Aqui nós vivemos em miséria, né? Pobreza é quando você ainda tem você conta um dinheiro para saber se pode ou não fazer certas coisas. Mas miséria é quando você não tem nem o dinheiro para contar e fazer certas coisas. A gente vive dentro dessa realidade aqui. Irmã, já não tem mais emprego para quase ninguém. Essa é uma seriedade. E o Senhor Deus, ele quando instruiu sobre esse tempo, diz que nós deveríamos viver a nossa vida comum e social como se Jesus fosse voltar a 100 anos, mas estarmos preparados como se ele fosse voltar hoje. Eu acho essa instrução extremamente sábia. É assim que temos que viver. O que a pessoa, em tempo de pandemia ou não pandemia, deveria fazer? Buscar a Deus como nunca antes. A busca de Deus independe da época de pandemia ou não. Nós deveríamos fazer dessa época a época de grande busca, sim, mas não menos do que a época passada, daquilo que nós vivemos antes do final de 2019. Irmã, lute em nome de Deus, coloque em ordem sua casa. Clame ao Senhor, minha irmã, em nome de Jesus. O Senhor Deus lhe dará discernimento. O Senhor Deus lhe dará sabedoria de como levar seus filhos, das coisas que devem ser colocadas ou tiradas, acrescentar ou suprimir alguma coisa. Você tem que ter esse discernimento de Deus. Busque ao Senhor como nunca antes, minha irmã querida. Trabalhe em cima disso. O Senhor Deus não te deixará passar fome, mas Ele vai querer que você trabalhe. O Senhor Deus vai querer que você lute. E eu percebi que quanto mais dificuldade, mais luta a gente vai ter. A minha mãe, ela dizia um negócio que eu quero dizer para vocês aí que estão me ouvindo. Não são as dificuldades que devem quebrar a gente no meio, não. Quanto mais dificuldade, mais luta, mais força. Tira a força de onde tiver. Luta para sua casa ficar bem, para sua casa ficar ajustada. Prepare o seu lar para a volta de Jesus, minha irmã. Porque pela graça e poder de Deus você tem entendido. Amém, amém. Que Deus seja louvado. A última pergunta aqui é do irmão, agora é o irmão que perguntou, Esron Melo Costa. Irmão Esron pergunta o seguinte: podemos estar vivendo a sacudidura? Né? Sabemos que a sacudidura é um momento profético também, né? Para quem estuda a Bíblia e profecia. Ele pergunta se nós podemos já estar vivendo isso. Irmão, eu creio com todo o meu coração que estamos vivendo em plena sacudidura. Estamos vivendo em plena sacudidura. Eu queria que meu irmão levasse em conta o que essa serva está lhe dizendo. Eu nunca vi uma época como essa, e uma época que combina tão perfeitamente com o que o Senhor Deus havia descrito dessa época da balança, do vale da decisão, em que o mundo inteiro está e nossa igreja também.
Eu sei que na sua casa, dentro do seu coração, eu sei que está assim. Eu sei que Satanás tem pressa. Diga logo de que lado você está. Assim como Jesus também. Diga logo, meu filho, de que lado você está. Os dois lados precisam usar pessoas. Estamos na sacudidura, meu irmão. Pode acreditar nisso que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Eu creio. Amém. E que a nossa fé, a nossa certeza e a nossa busca seja de estarmos dentro do trigo, dentro do lado correto, para quando chegar perto de nós esse balanço mais forte da sacudidura. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Estamos chegando já no finalzinho, tem gente chegando agora. Você que está chegando agora, um abraço para o meu querido amigo Gil Silvan Lourenço. Irmão Gil Silvan, você vai poder assistir a gravação, tá bom? Vai valer muito a pena. Foi olha, irmão, não tenho palavras para agradecer. Eu estou falando aqui para mim mesmo, me edificou muito. Eu estava precisando ouvir essas palavras hoje. Amém. E a irmã tocou num ponto e eu queria que a irmã só fizesse um breve comentário nessa questão da parte emocional. Nós sabemos que a irmã falou que o mundo está sofrendo emocionalmente, e quando a gente fala o mundo, às vezes a gente ainda tem assim, talvez uma visão um pouco pequena ou um pouco preconceituosa, achando que esses problemas emocionais, eles não afetam a nós que somos cristãos, ou que estamos na igreja, ou que não podemos ser afetados, porque isso seria falta de fé, ou não combina com o cristão. Mas eu sei que tem muitos cristãos que estão sofrendo, muitas famílias que estão com dificuldades emocionais, no casamento, e então a gente já vai agora, nesse comentário da irmã sobre isso, a gente já vai também caminhar para a conclusão, e eu quero estar pedindo à irmã também que no final a irmã faça uma oração, especialmente pelos casais, pelas famílias, que a gente sabe que é a base da igreja, e o que fazer, não é? Se nós estamos sentindo essa dor, se a gente deve repreender, apenas assim, ignorar e achar que é apenas uma fraqueza espiritual, ou se a gente deve, de fato, buscar os 8 remédios de Deus e também buscar a parte do aconselhamento profissional. Eu sei que a irmã, por exemplo, trabalha com isso, tem muitos cristãos, muitas pessoas também que podem ajudar. Que a irmã falasse um pouco sobre essas cicatrizes, essas feridas emocionais que agora, nesse período de quarentena, vieram à tona, até mesmo dentro da igreja, e como a gente resolver esse problema, né, o que devemos fazer. Sim. Meus irmãos que estão me ouvindo, esse é um assunto muito sério, eu vou tentar falar isso em bem pouquinho tempo, mas eu queria que isso fosse a base para outros estudos, né? Que você, por favor, em nome de Jesus, fosse buscar a confirmação do que eu vou dizer para você. Eu vou tentar explicar com rapidez. Nós somos um conjunto de situações e de composições químicas, tá bom? Então, você, por exemplo, quando olha esse copo de suco de abacaxi que está aqui na minha mão, automaticamente você fabricou componentes químicos que já estavam aí dentro de você, você fez combinação para que essa combinação fez com que você sentisse ou o desejo de tomar isso daqui, ou até mesmo de pensar. Na verdade, tudo que nos acontece, seja entrando pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, as coisas que acontecem ao redor, pelos sentidos, você é impactado emocionalmente. Ouça o que eu estou lhe dizendo, tudo que acontece causa em nós um impacto grande emocionalmente, tá certo? Então, veja como é que vivemos hoje. Nós vivemos dentro de uma pandemia, que é o que está acontecendo, com insegurança com relação ao futuro, com insegurança, estou falando isso com relação ao mundo, com insegurança com relação ao futuro, insegurança com relação aos filhos, será que eles vão permanecer na igreja ou não vão? Insegurança com relação ao matrimônio, porque hoje existe uma avalanche tremenda de sofrimentos de todos os tipos entrando nos lares, os lares são muito atacados, insegurança financeira, obviamente, né? Então eu lhe digo, somente quem estiver seguro em Deus vai conseguir passar por essa fase sem algum comprometimento emocional negativo. A pessoa precisa estar muito segura em Deus, precisa ter muita certeza, muita força, muito conhecimento de Deus, para entender que Deus não vai deixá-la, que tem solução para todas as coisas. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a maior parte de nós, foi o que eu tentei falar durante a live, não estamos preparados para certas situações como estas. E essa pandemia só trouxe à tona um despreparo que já havia, um despreparo emocional.
Hoje nós estamos vivendo uma pandemia de transtornos emocionais. E são letais, porque levam a pessoa a uma inutilidade, uma situação terrível. E não é só uma questão espiritual, é uma questão química, é uma questão física, é uma questão que se precisa tomar providência. Não é só o comer certo que faz uma tremenda diferença, mas aquilo que você permite entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos, aquilo que você permite que... Eu não estou falando nem só da televisão, eu estou falando daquilo com uma conversa com outra pessoa, que você permite o negativismo entrar na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua cabeça. Você tem que pensar sobre isso. Neste momento, nós deveríamos, pela graça e poder de Deus, estar muito seguros em Deus. Nós tomamos uma posição aqui em casa. Existem algumas coisas que nós podemos resolver, porque o Senhor Deus nos deu condição para que fossem resolvidas. Mas outras, nós não temos condição mesmo e não podemos sentir culpa por elas. Existem situações do passado que, ainda bem, o Senhor Deus criou o perdão, que não é só um sinal da bondade de Deus. O perdão é um restaurador das emoções. Com relação ao passado, só o perdão. Com relação ao futuro, esperança. Com relação ao presente, luta renhida, para a gente conseguir permanecer naquilo que o Senhor Deus pediu que acontecesse. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, irmão Marcos, que nós temos, sim, um mundo doente emocional. Dentro da igreja, uma quantidade muito grande de pessoas com sofrimento emocional. Uma boa parte por falta de compreensão de como é que deveriam estar vivendo nessa época da história da Terra. Outra por uma questão física, uma questão química. E outros ainda também por falta de crer e compreender como é que Deus age. Porque o Senhor Deus não nos desamparará. Ele só nos desamparará se nós não permanecermos no caminho dele. E nossa luta deve ser essa. Lutar pelo caminho do Senhor. E Deus não deixa de amparar, olhe bem o que eu vou te falar, por maldade ou por vingança, mas porque ele é justo até com Satanás. Até com Satanás ele é justo. Porque quando Satanás reclama uma vida que sabe que tem que andar no certo, mas quer andar nas coisas erradas, quando Satanás reclama uma história de uma pessoa, e a pessoa não quer fazer mudanças, o Senhor Deus tem que respeitar aquela situação. E o Senhor Deus tem que dar razão para o inimigo, para que o inimigo possa mexer aonde a pessoa, o próprio ser humano, está permitindo que aquilo aconteça. E na área emocional é a maior luta que nós temos hoje. Pode acreditar, Satanás, ele primeiro trabalha, primeiro ele ataca a mente. Primeira coisa que ele luta para atacar, para depois atacar o corpo, viu? Porque quando ele ataca a mente, ele ganhou um tremendo de um terreno, né? Ele ganhou alguns quilômetros, né, ao redor da pessoa. Porque não é só a pessoa que é afetada. São ali as pessoas com quem ela convive, é a família, são os amigos, são as decisões que podem modificar toda uma história. Então, quando Satanás ganha a mente, ele ganhou alguns quilômetros ao redor da pessoa. O perímetro é muito grande de problemas e de dificuldades quando alguém está magoados ou comprometidos emocionalmente. Mas tem saída? Sim. Não existe uma só dificuldade hoje em dia que o Senhor Deus não tem uma solução para ela. Não existe. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Não aceite a sua situação, se você que está me ouvindo, que sofre de depressão, de angústia emocional de algum tipo, ansiedade, ou dessas a nova modalidade que hoje em dia a maior parte dos sofrimentos humanos se tornaram doenças, seja o que for, Deus tem uma solução. Eu tenho certeza absoluta. Às vezes vamos precisar desconstruir aquilo que foi feito dentro do nosso coração e construir de novo, para que a gente possa desabrochar e pensar de forma diferente. Tem solução, irmãos. Em nome de Jesus, tem solução. Amém, amém. Mensagem que nos traz esperança. Amém. Eu sei que muitos dos nossos queridos irmãos, né, amigos que estão acompanhando aqui, talvez ou já passaram, ou estão passando, ou conhecem alguém que estão nesse vale, nessa luta para ter uma vitória na área emocional, porque nós sabemos, como a irmã bem colocou, né, bem pontuou, o Satanás, ele quer trabalhar em nossa mente para que ela fique embotada, para que os sentidos fiquem confundidos e para que nós não consigamos entender bem
o que devemos fazer e a nossa comunhão com Deus, a nossa preparação nessas últimas horas. Então, a gente vai chegando agora ao final. Eu quero, mais uma vez, agradecer a irmã Maísa. Quero aproveitar para falar, você que está chegando agora, muita gente chegando. Se possível, se quiser inscrever neste canal, se inscreva também, deixe aí um joinha, porque o YouTube tem um mecanismo, um sistema de inteligência artificial que ele indica os vídeos conforme a uma demonstração de interesse das pessoas. Então, se você puder, deixa aí o like. E lembrando que nós vamos estar colocando a reprise dessa live no nosso canal oficial. Se você puder também, corre lá para nos dar um apoio. É o canal TV Graça e Salvação. Lá é o nosso canal que nós tratamos de religião, espiritualidade. E estamos aqui usando o canal familiar, que é o Família Singular, que de certa forma estamos até inaugurando com essas lives, né? Fizemos uma ontem e essa de hoje. Então, eu mais uma vez agradeço à irmã Maísa e quero já estender o convite e falar que se em alguma outra oportunidade, em algum outro momento, se tiver uma vaga na agenda, irmã Maísa, e que puder colaborar com o nosso trabalho, está já convidado, tá bom? Amém. E eu quero também agora estender para que a irmã possa dar as suas palavras de consideração final e vamos depois, então, concluir com uma oração. Irmãos queridos que estão me ouvindo, se o Senhor Deus, na sua misericórdia, me permitiu falar para você, eu quero terminar dizendo para você, não é tão complicado assim. Encontre-se com Jesus como nunca você se encontrou. Trabalhe, ore e peça, Senhor, eu quero. Faça em minha vida o teu trabalho, Senhor. Insista com Deus. Faça da tua vida uma vida de oração. Peça a Deus para você gostar de orar. Peça a Deus para você gostar de ler a Bíblia. Ore a Deus pedindo, Senhor, me ajude a gostar e a querer ler a Bíblia. Você vai ver uma transformação tremenda acontecendo na sua vida. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Irmãos, está chegando o dia que nem Bíblia nós vamos ter mais. Eu estou falando isso com alegria. Eu sei que existem uma série de situações terríveis que vão acontecer paralelas a isso. Mas, irmãos, é a nossa solução, é o término de tudo. Está chegando a hora da gente ir embora desse planeta, irmãos. Está chegando a hora disso tudo acabar, disso tudo terminar. Nós não nascemos para ficar aqui. Nosso destino é o céu, para voltar para cá só quando o pecado tiver terminado. Pense sobre isso. Em nome de Jesus, lute. Faltam alguns minutos para isso tudo terminar. Lute como nunca você lutou. Trabalhe pela sua família. Clame, clame. Deus tem prazer em me ouvir. Deus tem prazer em me atender. Seja qual for a dificuldade, não há tanta dificuldade como se parece existir por aí. Eu já nem perco mais tempo ouvindo tanta erudição. Eu creio que o nosso Deus é mais simples do que você é capaz de imaginar. Corra para Deus, peça, Senhor, eu quero estar envolvido nesses últimos dias. Me dá vontade de te buscar, me dá vontade de trabalhar por ti. Nossa redenção aproxima como nunca antes. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça. Pandemia ou sem pandemia, nosso Deus venceu. Pense sobre isso. Deus cuide de você. Amém, amém. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Maísa. Muito obrigado a você que gentilmente ficou conosco até esse momento. Eu sei que talvez para alguns, hoje é um dia que talvez tinha outras atividades nesse horário, talvez tinham outras lives. Vocês, por algum motivo, eu creio que pela vontade de Deus, você esteve conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E eu quero dizer para a irmã Maísa que as palavras foram, especialmente nessa parte emocional, para mim foram muito especiais. Eu estava precisando ouvir isso. Todos nós temos lutas, né? E a gente sente quando Deus ele tem meios para alcançar as nossas necessidades. E, de certa maneira, Deus utilizou essa live hoje para alcançar o meu coração também. Me trouxe mais paz e mais esperança. E agora nós vamos concluir, então. Eu quero pedir à irmã Maísa que ore conosco. Temos aqui vários irmãos pedindo oração, né? Eu queria que a irmã orasse pelas pessoas, de maneira especial, as pessoas que estiveram conosco nesta live, acompanhando até aqui. Sim. Vamos orar. Vamos entrar no lugar santíssimo do santuário celestial agora. Por você, em nome de Jesus, pela graça de Jesus, tá bom? Vamos lá. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus nós nos aproximamos, porque sabemos que o Senhor é Deus e que Jesus provou o teu amor para com esse mundo. E em nome de Jesus é que nós nos aproximamos junto com esses irmãos que estão aqui na live, com esses outros que virão, Senhor.
Eu quero orar por todo o nosso povo. Orar por essas pessoas, pelo clamor silencioso que elas trazem na alma, por alguma coisa, Senhor Deus, que elas não tiveram como dizer, ou talvez nem expressar com palavras, nem conseguem verbalizar. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, o Senhor que lê os corações, o Senhor que sabe das coisas antes que elas aconteçam, e mesmo antes de nós nascermos, em nome de Jesus, faça o que for preciso, mas nos mantenha do teu lado, Senhor. Trabalha conosco, trabalha em nossa casa, trabalha em nossa história. E que nesses últimos dias, Senhor, que glorioso dizer isso, últimos dias, estejamos, Pai de amor, do lado certo, trabalhando pela tua causa. O decreto dominical vem, Senhor, bendito, glórias ao teu nome, Senhor. Que esse momento, que esse decreto nos pegue trabalhando em prol das pessoas. Prepara a nossa casa. Não permita que fiquemos envolvidos ou rodeando os nossos próprios problemas. Que sejamos tirados deles para que possamos trabalhar em prol das pessoas do mundo, porque falta muito pouco. Eu te entrego essas pessoas que pediram oração, Senhor. Que bom que o Senhor as conhece. Que bom que o Senhor sabe cada detalhe da vida delas. Eu as entrego em tuas mãos, te pedindo a tua mão de cura espiritual e física. Em nome do Senhor Jesus, eu me entrego a escola de profetas, os missionários de campo, os missionários internos. Eu entrego, Senhor Deus, todos os nossos desafios. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe fortaleça, meu irmão. Amém. Amém. Agradeço muito, irmã Maísa. Que Deus possa abençoar o teu ministério. Nós temos um trabalho familiar aqui muito pequenininho, mas queremos também poder estarmos juntos nessa mesma missão, servindo ao mesmo mestre. Hoje eu estou aqui, de certa forma, saudosista, né? Sentindo saudade aqui da minha esposa, porque ela teve que viajar, mas era para estarmos aqui os três hoje, né? Nós dois aqui. Mas ela está acompanhando, eu quero aproveitar para mandar um abraço, um beijo para ela e falar para ela que eu a amo muito. Ela está lá em Salvador, estou com muita saudade. E, se Deus quiser, nós vamos fazer muitas coisas juntos para o mestre ainda. E quem sabe vamos ter uma live também contigo aí, em outra oportunidade. À disposição. Um abraço, minha irmã. Força e coragem, estamos juntas, tá? Tenho orado por você, ore por nós. Deus lhe abençoe. Amém. Peço oração também por mim, por minha família e por todos os amigos. Gente, estamos chegando ao final, o tempo passou voando, mas foi muito bom. Quem não assistiu o começo, assista o reprise, vamos deixar neste canal aqui, o Família Singular, você pode se inscrever neste canal, ou se você não é inscrito, lá no nosso canal oficial, que é o TV Graça e Salvação. Boa noite para todos, um abraço para Maria, para Rose e para todos que estão chegando aí no finalzinho. Tchau, irmã Maísa, muito obrigado. Um abraço, Deus lhe abençoe, gente, Deus abençoe, irmão. Um abraço. Um abraço, até a próxima.